Pesquisador do Observatório da Justiça Brasileira, o pernambucano Rafael Bezerra conta detalhes do estudo em que comparou julgamentos do Supremo Tribunal Federal e da Corte Constitucional da Colômbia. Ele é o nosso segundo convidado aqui hoje. Antes, eu converso com Cláudio Azevedo, que acaba de lançar o primeiro romance. Formado em letras, o Cláudio é professor de inglês, adora cinema e tem peças de teatro encenadas. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Bom, você acaba de lançar seu primeiro livro, né? Seu livro de estreia, seu romance de estreia. Como é que foi essa fase? Está curtindo? Como é que foi publicar o primeiro livro? Já tem tido feedback, resposta das pessoas? Como é que está essa fase? Está sendo muito agradável, né? Eu acho que o feedback é sempre muito positivo e acho que as pessoas estão gostando, estão se divertindo, que era a minha intenção maior. Então está sendo um momento muito especial, né? Eu acho que eu já plantei minha árvore, agora escrevi meu livro. Estou com meu caminho meio completo por aqui. Mas tem muito tempo de vida ainda, né? Espero que sim, né? Como é que foi esse projeto, né? Esse processo de escrever o primeiro livro? Foi um processo bastante natural, na verdade. Eu sempre quis escrever sobre a minha família e sempre tive uma paixão muito grande pelas letras, né? E já escrevi algumas outras coisas, algumas peças de teatro, enfim, fiz uma série de projetos paralelos, mas nunca com a intenção de uma publicação. Fiz muitas coisas acadêmicas, né? E essa era uma grande diversão. E eu comecei a escrever para fazer uma homenagem à minha família, na verdade, né? E contar histórias que são repetidas ao longo da minha vida e que a gente escuta em todas as festas, né? E todo mundo acha muito engraçado. Eu já escutei essas mesmas histórias mais de 20 vezes, né? Então foi um processo natural botar isso no papel e eu deixei fluir, né? Sem uma preocupação até de uma publicação mesmo. Até que eu vi o projeto pronto e eu pedi para algumas pessoas próximas para lerem e eles me incentivaram a seguir adiante, que não era a minha intenção, e foi o que eu fiz. Estou com um livro aqui, se chama Normisa, Noélia e Normélia. Você falava aí um pouquinho, né, da sua família, da sua mãe, das suas tias. O começo é isso, né? Claro que é um romance, é uma ficção, mas o ponto de partida foi esse. O ponto de partida é esse, mas assim, ele não é um livro de contos ou de histórias, né? Ele é um romance mesmo, né? Que começa com a infância delas, como elas conheceram os maridos delas, até elas chegarem a esse momento que é o desenrolar da história mesmo. Então tem uma contextualização e em cima do projeto, do jeito que elas são, as coisas que elas acreditam e do jeito que elas se comportam, e com os eventos importantes que aconteceram na minha família, eu botei isso no papel. Você falava aqui antes, né, de casos engraçados, curiosos. Conta aqui pra gente. Olha, um desses casos engraçados foi de quando ela, ainda na infância dela, né, da minha mãe, das três, na verdade, elas perderam a mãe muito jovens, né, e foram morar num bairro em Salvador, né, chamado Itapajipe. E ao chegar lá, elas encontraram situações novas, né? Elas eram urbanas e foram morar numa casa que era quase no campo. E elas sempre morriam de medo de um galo, né, que tinha lá, que cantava, e a Normisa achava que esse galo iria comê-la durante a noite, né? E um dia, para minha surpresa, eu cheguei em casa e almocei o galo, né? Então eu fiquei traumatizado, né? Assim, quando eu descobri, como assim, né? Eu comi meu galo, né? Que eu ganhei da escola, né? E a gente morre de rir com essa história e aí eu improvisei, adaptei, né? E contextualizei. Então esse tipo de história que sempre é contada de geração a geração, né? Agora, teve uma cobrança de alguém? Você conta isso, né? Até nos bastidores aqui você falava sobre isso. Que a família é muito engraçada, elas são muito engraçadas. Alguém pediu ou você que sentiu que deveria escrever? Não, eu senti que deveria escrever. Inclusive, eu não falei para ninguém que estava escrevendo esse livro. Quando
o meu irmão e as minhas tias souberam, o livro já estava praticamente pronto, né? E então foi uma surpresa para todos. Ninguém, como assim, né? Você escreveu um livro e não falou nada para ninguém? Porque é um processo longo, não é um processo rápido, né? É um processo paralelo. Eu trabalho muitas horas por semana, então isso é um projeto de fim de semana, de noite, quando você está tranquilo e não tem mais o que fazer, aí você senta e deixa as ideias fluírem, né? Então eu passei muitas horas escrevendo e me divertindo. Mas quando chegou perto do final e que eu vi que eu estava colocando todos esses personagens, né? Eu não poderia deixar de perguntar, gente, eu posso fazer isso, né? E aí eu tive o feedback positivo de todos, né? E segui adiante. Você falava do seu irmão, né? Seu irmão Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio. Com ele também não teve problema. Não, não teve. Inclusive ele foi a primeira pessoa que eu quis que lesse, porque eu faço referências à posse dele, né? Em Genebra. Na verdade, a ideia é que eu contextualizava essa família para a ida à posse do meu irmão, né? Então, assim, como ele tem uma posição muito importante e, na verdade, assim, nem toda, por exemplo, a Noélia não foi no evento, eu precisava do aval dele, né? Não queria causar nenhum constrangimento. E perguntei se você quer que eu mude o nome, se você quer que eu não diga que você é o diretor e tal. E ele disse que ele riu tanto, ele leu o livro em um dia, né? Ele viaja muito, fica no avião o tempo todo, né? E eu falei, olha, escrevi esse livro. Ele disse, como escreveu o livro, né? Aí ele deu, durante a viagem que ele estava fazendo, né, para um país na Ásia, ele leu e aí ele, na memória, ele falou assim, você não pode deixar de não publicar esse livro, né? E eu usei o nome da esposa dele, que também é diplomata, né, embaixadora lá, né, a Maria Nazaré Farani, né, que a gente chama ela de Farani de Azevedo, e ela é conhecida por Lelé, né, mas eu quis colocar o nome dela de Nazaré, exatamente porque ela não gosta de ser chamada de Nazaré. Então eu peguei esses pequenos detalhes, né, e eu não queria que ninguém ficasse constrangido. Então todos que leram falaram, não, segue adiante. E foi muito bom, eu acho que eles entenderam a proposta do livro, né? Agora, não é só caso engraçado, né? Você me contava aqui também que houve passagens tristes, é claro, há passagens tristes, e numa delas você quase parou, ou travou, esperou um pouquinho mais, o que aconteceu? O livro é muito fluido, né? Ele é muito tranquilo, uma leitura fácil, divertida, até porque elas são pessoas do cotidiano, né? E as pessoas se identificam com ela, né? E em um momento do livro, uma delas passa por uma situação muito complicada, né, de vida ou morte. E eu não acho que eu não estava preparado para botar isso no papel e pensar na possibilidade disso ser uma realidade, né? Então, o que aconteceu foi que esse capítulo especificamente, eu levei quase 1 mês e meio para escrever. Eu escrevia 2 folhas e fechava e chorava, né? Eu falava assim, eu não quero que isso aconteça, então eu não queria escrever para não ser um presságio, digamos assim, né? Então foi muito difícil mesmo, foi um processo de reflexão muito grande e que de fato eu coloquei minha emoção, foi no momento onde a minha emoção ficou mais forte. E depois desse 1 mês e meio, né, eu consegui terminar o capítulo e seguir adiante com as mudanças que esse capítulo propôs. Bom, a gente já falou bastante aqui sobre o livro, né? Conhece um pouco mais sobre o livro, agora eu queria conhecer um pouco sobre você. Também, Cláudio, quem são seus autores preferidos, seus livros, suas referências, em quem você pensou na hora de escrever? Você tem, assim, algum autor preferido? Olha, eu tenho vários autores que eu gosto muito, né? Agora, eu sou fã de um autor que não é nada parecido com o que eu escrevi, né? Que eu sou fã absoluto do Stephen King. E ele eu acho ele um verdadeiro contador de histórias. Histórias inverossímeis, muito difíceis de acontecer, mas que são muito bem contadas. É um escritor fascinante, ele sabe contextualizar uma história, ele sabe fazer
2, 3 cenas ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, sem comprometer a história, sem confundir o leitor. E ele escreve suspense, terror, amizade, amor, ficção, e eu leio todos os livros dele. Então, assim, foi inevitável eu não utilizar essa forma dele de contextualização, das histórias paralelas, mas o conteúdo é outro, né? É completamente diferente, né? O meu é mais uma narrativa, né? E não é bem o que ele faz, né? E tive a minha infância, que foi o que me despertou a leitura. Monteiro Lobato, para mim, até hoje eu gosto de ler Monteiro Lobato, né? Eu acho fascinante as histórias do Pica-Pau Amarelo. Eu, quando criança, eu me lembro que eu queria ser sempre o Pedrinho. Eu lia o livro e eu era o Pedrinho, né? E eu li um livro, que o primeiro livro que eu li chamava-se A Chave do Tamanho, né? E a Emília, ela tem uma chave onde as coisas ficavam maiores ou menores. Eu achei aquilo uma coisa impressionante. Com uma jabuticaba do tamanho de uma melancia. A jabuticaba, que é pequenininha, nasce na árvore. A melancia, que é enorme, nasce embaixo. Então essas coisas me deixaram realmente muito fascinados com a leitura, e meu pai sempre me incentivou muito. Hoje meu pai é falecido, e eu pedia para ele, eu quero um livro do Monteiro Lobato por semana, e ele comprava um livro por semana, e eu lia um livro de Monteiro Lobato por semana. E daí eu fui conhecendo outros autores, né? Jorge Amado, né? Lá em Salvador, ele é uma pessoa que a gente lê na escola, e toda a referência baiana, que eu sou de Salvador, né? É muito presente na minha vida. E à medida que eu fui crescendo, fui conhecendo outros autores. Eu gosto muito de Saramago. Eu acho o Saramago um desafio, porque eu acho que ele tem leituras muito fáceis de compreender, o Ensaio da Cegueira, mas outros, a linguagem é completamente diferente, e eu fiquei imaginando como que um autor consegue fazer livros tão diferentes, esteticamente diferentes, com conteúdos diferentes como ele, né? Então isso foi um outro grande incentivo. E aí você abre o seu leque de leitura, né? Eu gosto muito de livros de suspense, li muito Agatha Christie, né? Ficava muito chateado porque quando eu não descobria os assassinos do livro, e eu sempre ficava muito chateado porque ela escondia alguns detalhes. Eu falei assim, poxa, se ela tivesse falado isso antes, eu saberia quem que era. Isso com meus 11, 12 anos, né? Então, foram referências importantes que me ajudaram. Eu acho que tem uma combinação de tudo, mas eu sinceramente acho que o livro ele não segue nenhum desses padrões, assim. Tem o seu estilo. Ok. Eu espero que sim, né, na verdade, né? Sim, eu acredito que sim. Cláudio, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura. Dessa vez com o pesquisador Rafael Bezerra. Ele tem um livro em que compara as decisões do Supremo Tribunal Federal e da Corte Constitucional da Colômbia. É um minutinho só, não saia daí. Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o pesquisador Rafael Bezerra, que veio de Recife para Brasília aqui conversar com a gente. Muito obrigado, Rafael. Agradeço a oportunidade, Paulo, de expor aqui essa obra, que trata de um estudo de caso comparado entre decisões das Cortes Constitucionais da Colômbia e do STF. O livro está aqui comigo, se chama Direitos para Além da Sala do Tribunal, um estudo de caso comparado entre Brasil e Colômbia. Você já adiantava aí um pouquinho. O que te levou a estudar, a fazer esse estudo de caso comparado? Rafael, primeiro explica aqui as motivações, por favor. Sim, a motivação vem da observação de um debate do constitucionalismo global, colocando as cortes constitucionais como potenciais atores de mudança social relevante, que é uma discussão que o professor Gerhard Rosenberg, da Universidade de Chicago, se propôs ainda na década de 90, início da década de 90, a questionar, ele como cientista político,
olhando a realidade da Suprema Corte Americana, a questionar a efetividade dos julgados da Suprema Corte Americana em casos de impacto social. Então, essa discussão que no Brasil ainda não tem sido muito trabalhada, a nossa doutrina constitucional brasileira, de um certo modo, ela tem ainda, se atém ainda a um paradigma normativo muito focado na questão da interpretação constitucional, em como os ministros do STF decidem um caso, quais técnicas interpretativas eles utilizam, mas ainda numa visão juricêntrica da decisão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal decide e praticamente há uma premissa implícita de que o conflito social está pacificado. E não se analisa como o professor César Rodrigues Garavito, um constitucionalista colombiano, aborda, que é para além da sala do tribunal. Ou seja, depois da decisão realizada, promovida pela Suprema Corte, quais os efeitos e os impactos dessa decisão na realidade social? Houve realmente essa mudança social relevante que a Corte Constitucional ela se arvora nesse status de um ator institucional que promove essa mudança, que efetiva direitos. Esse ponto cego, prático, na nossa doutrina constitucional brasileira foi o que me levou a questionar o porquê da nossa doutrina constitucional brasileira focar apenas nessa realidade, numa perspectiva da sala do tribunal e não para além dela. E o que você concluiu nesse estudo entre Brasil e Colômbia, levando em conta aí as Supremas Cortes? Você esteve na Colômbia, foi ao local e o que você trouxe? No caso, a gente, para fazer esse estudo de caso comparado, a gente se propôs a analisar um tribunal constitucional da perspectiva do sul global. A gente escolheu, de forma metodologicamente adequada, a Corte Constitucional da Colômbia, por ser, dentre outras cortes constitucionais, uma corte que se propôs a fazer um experimentalismo judicial, ou seja, ela, após as reformas constitucionais que houve aqui no Brasil, no caso da Emenda Constitucional 45, vários países realizaram, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, reformas constitucionais garantindo um desenho institucional que propiciasse às cortes constitucionais um certo protagonismo. E isso, de um certo modo, acarretou uma grande quantidade de decisões judiciais, de busca pela efetivação de direitos via Suprema Corte, e essa profusão de decisões acabou por gerar esse protagonismo do STF e de outras cortes, e a gente procurou observar cortes constitucionais que tivessem uma revisão disso, que tivesse se lançado um experimentalismo e que possibilitasse mudar um pouco essa dinâmica e permitir um ativismo dialógico, não se restringindo a uma postura ativista por parte da Corte Constitucional, mas que ele incorporasse também uma dinâmica de participação social, uma dinâmica de abertura da jurisdição constitucional para a influência das pessoas que efetivamente são alvo dessa jurisdição. Nesse caso concreto, Brasil e Colômbia, um caso do Supremo Tribunal Federal e um caso da Corte Constitucional colombiana, o que você entendeu, o que você concluiu? No caso da Corte Constitucional colombiana que foi adotado, foi o caso da sentença T25, que é a sentença que aborda o caso dos desplazados forçados da Colômbia. Foram, durante 50 anos, quase 6 milhões de pessoas foram desalojadas das suas terras, e isso gerou, em 2004, uma atuação da Corte Constitucional da Colômbia no sentido de garantir essa participação da população desplazada e um monitoramento. Esse é o grande diferencial da decisão da Suprema Corte colombiana, que é o uso de mecanismos de monitoramento da decisão. Ou seja, a decisão do caso da sentença T25, ela passou 10 anos sendo acompanhada a cada 3 meses, não só pelos ministros, mas pela sociedade civil, pela academia, por organismos internacionais, foram acompanhando durante 10 anos essa decisão, e isso gerou um efeito muito mais satisfatório e um impacto muito mais relevante para a população desplazada da Colômbia. E quando a gente observa a realidade institucional brasileira e analisa o caso Raposa Serra do Sol, a gente vê que como foi diferente o tratamento, né? A gente observa que são casos muito semelhantes. A gente utilizou duas categorias utilizadas pelo professor César Rodrigues Garavito e professora Diana Rodrigues, em que a gente observou que as duas decisões elas estavam muito bem enquadradas nessas duas categorias, que é os casos estruturais e de litígio estratégico. Ou seja,
a gente observou que eram decisões que tinham impacto numa população, na sociedade muito grande. No caso da Colômbia, são 5 milhões de pessoas. No caso do Brasil, a população indígena hoje está em torno de quase 1 milhão de indígenas. Então, ela atacou um quantitativo populacional gigante. Ela também demandou uma atuação diante da inércia institucional tanto do Estado colombiano como do Estado brasileiro. Ela demandou uma coordenação, diante dessa falta de coordenação institucional, ela demandou esse diálogo entre as instituições para que pudesse resolver esse caso estrutural. Quando você diz aqui na capa do livro, inclusive, Rafael, direitos para além da sala do tribunal, e você falava bastante sobre o acompanhamento pós-sentença, esse é um ponto importante? O debate teórico por trás dessa discussão já aponta que decisões mandatórias, não dialogadas, não dialógicas, como a gente trabalha no livro, elas têm um efeito prático, um impacto muito reduzido. E decisões que observam, que decorrem de mecanismos institucionais, em que é garantida um diálogo entre as partes envolvidas e um monitoramento da decisão, você consegue a corte poderia conseguir um efeito muito mais satisfatório. Quando você fala desse acompanhamento pós-sentença, na Colômbia, por exemplo, isso foi papel da corte ou do Estado, do governo colombiano? No caso da Colômbia foi da seguinte forma: a Corte Constitucional observou que os próprios indicadores que a Corte tinha estipulado para fazer a accountability da sua decisão eram insuficientes para dar conta da complexidade do caso. Então a Corte se propôs foi levada a fazer duas pesquisas nacionais, de âmbito nacional, ouvindo 50 mil pessoas, das pessoas envolvidas, dos desplazados, e a partir disso ela saiu de 4 indicadores para 100 indicadores, não, para mais de 100 indicadores. E os próprios desplazados, em diálogo com a Corte, colocaram a importância de a Corte adotar a instituição de uma sala de segmento, que seria esse espaço em que a Corte estaria se abrindo para a população. 3 ministros foram destacados para atuar nessa sala de segmento e a cada 3 meses houve uma participação maciça das populações envolvidas, de próprios pesquisadores e acadêmicos participaram desse processo, organizações internacionais sempre foram convidadas. E outra questão importante no caso colombiano é que a Corte se dirigiu em loco para muitas as audiências temáticas da Corte foram feitas em loco. Saindo um pouquinho do livro, agora, Rafael, nosso tempo já está no finalzinho, mas eu não queria deixar esse programa terminar sem antes saber aqui seus escritores preferidos, seus livros preferidos. Revela a sua lista aí pra gente. A lista é grande. Como pernambucano, não poderia deixar de mencionar a influência do escritor João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, Cão Sem Plumas, e também do Manuel Bandeira. Mas também, como faço parte de uma associação internacional que estuda a América Latina, alguns autores latino-americanos também fazem parte da minha biografia, das minhas leituras diárias, como o Eduardo Galeano, como o Gabriel Garcia Marques. E são autores que, de certo modo, retrataram muito bem, de forma, inclusive, poética, a nossa América Latina e que, no caso brasileiro, falta ainda mais uma vez, a gente se reconhecer como latino-americano. Né? A literatura serve para quê, Rafael? A literatura, para quem é do mundo jurídico, ela nos garante uma reflexão muito mais poética que nos faz sair desse mundo jurídico tão hermético para pensar a realidade social e fazer essa relação, essa interação entre tribunal e sociedade tão importante nos dias de hoje, que infelizmente é cada vez mais rara essa relação. Ok, Rafael, é isso. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Obrigado, Paulo, e agradeço a oportunidade. Estamos aí abertos a maiores discussões sobre esse necessário diálogo entre Colômbia e Brasil. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até semana que vem. Tchau!